Caminhoneiro dá carona à senhora de 75 anos. Sozinha à noite, ao ouvir o seu nome, se desespera. O ronco do motor do caminhão era a única companhia de Antônio naquela noite de junho. A BR-116 se estendia como uma serpente negra cortando o interior de São Paulo, enquanto as luzes dos faróis iluminavam o asfalto molhado pela garoa fina que caía. Aos 47 anos, Antônio conhecia cada curva daquela estrada como as linhas de sua própria mão. O painel digital marcava 23:45 e ele calculava mentalmente quanto tempo levaria para chegar a Curitiba com aquela carga de eletrônicos. Pai, você precisa descansar mais. A voz de Pedro, seu filho de 24 anos, ecoava em sua memória da última conversa por telefone. Antônio sabia que o filho tinha razão, mas as dívidas que se acumularam nos últimos anos não lhe davam escolha. Desde que Sandra, sua esposa, partira há 8 anos, ele mergulhou no trabalho como forma de preencher o vazio e conseguir manter os compromissos financeiros, incluindo a faculdade de engenharia, que Pedro acabara de concluir. O rádio chiava, alternando entre músicas sertanejas e notícias sobre o tempo. Antônio ajustou o retrovisor, observando as olheiras profundas que marcavam seu rosto marcado pelo tempo. Os cabelos grisalhos nas têmporas denunciavam o peso dos anos e das preocupações. Ainda faltavam 2 parcelas do financiamento do caminhão, e ele tinha orgulho de nunca ter atrasado um pagamento sequer, mesmo nos meses mais apertados. Entre uma cidade e outra, sua mente vagava para o passado. As lembranças da infância em Ribeirão Preto, onde cresceu com seu pai José, um homem simples que trabalhava como mecânico. A vida era tranquila até seus 12 anos, quando Helena entrou em suas vidas. Sua madrasta trouxe consigo uma aura de mudanças que, à época, o jovem Antônio não soube compreender. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Pedro novamente. Pai, onde você está? Já é quase meia-noite. Estou chegando em Registro, filho. Mais umas 5 horas e entrego esta carga. O senhor não pode continuar assim. Agora que me formei, quero ajudar. Consegui um estágio bem remunerado em São Paulo. Posso... Não, Pedro. Antônio interrompeu com firmeza. Você precisa construir sua vida. Estas dívidas são minhas responsabilidades. O silêncio do outro lado da linha denunciava a preocupação do filho. Pedro tinha herdado o coração mole da mãe, sempre se preocupando com todos ao seu redor. Antônio sentiu o peito apertar de orgulho ao pensar no homem que seu filho tinha se tornado. Promete que vai descansar quando chegar? Pelo menos algumas horas? Prometo, filho. Amanhã à tarde estarei de volta e podemos almoçar juntos no domingo, que tal? A conversa se estendeu por mais alguns minutos, com Pedro contando sobre seus planos para o novo emprego e Antônio ouvindo com atenção, mesmo que seus olhos permanecessem fixos na estrada à frente. Depois de desligar, ligou o rádio num volume mais alto, tentando manter-se alerta. A solidão da estrada era uma velha conhecida. Nos últimos anos, ela tinha se tornado sua confidente silenciosa, testemunha de suas reflexões mais profundas. Ali, entre uma cidade e outra, Antônio pensava em como a vida tinha seus próprios planos, diferentes dos que sonhamos. Nunca imaginou que estaria aos 47 anos, cruzando o país sozinho em seu caminhão, acumulando quilômetros e histórias. O GPS indicava mais 300 quilômetros até seu destino. A noite estava especialmente escura, com nuvens pesadas escondendo as estrelas que normalmente serviam de companhia nas madrugadas solitárias. Os poucos veículos que cruzavam seu caminho eram como meteoros, deixando apenas rastros de luz vermelha na memória. Foi quando, ao fazer uma curva mais fechada, seus olhos captaram algo incomum no acostamento. Uma figura solitária caminhava lentamente pela beira da estrada, completamente vestida de branco. O coração de Antônio acelerou, não de medo, mas de preocupação. Aquele trecho era conhecido por ser perigoso, sem iluminação adequada e longe de qualquer cidade. Reduzindo a velocidade, ele começou a avaliar se deveria parar. Anos de estrada lhe ensinaram a ser cauteloso, mas algo naquela figura despertou sua compaixão. Checou os retrovisores, certificando-se de que não havia outros veículos por perto, e começou a manobrar o caminhão para o acostamento,
sem imaginar que aquela decisão estava prestes a reconectar os fios soltos de seu passado de uma maneira que jamais poderia prever. Antônio acionou as luzes de emergência e estacionou o caminhão com cuidado no acostamento. Pela primeira vez, pôde observar melhor a figura que caminhava sozinha pela estrada. Era uma senhora de idade avançada, com cabelos brancos desalinhados pelo vento, vestindo o que parecia ser uma camisola branca e um casaco fino por cima. Seus passos eram lentos e aparentemente desorientados. Com cautela desceu da cabine, sentindo o ar frio da madrugada cortar seu rosto. A garoa tinha dado uma trégua, mas o vento continuava fazendo as árvores da beira da estrada dançarem uma valsa sombria. Seus anos de experiência nas estradas o haviam ensinado a ser prudente, mas algo naquela senhora lhe transmitia uma familiaridade inexplicável. "Senhora, a senhora está precisando de ajuda?" Antônio perguntou, mantendo uma distância respeitosa. A mulher parou de caminhar e virou-se lentamente. Seu rosto estava marcado pelo cansaço e pela idade, mas seus olhos... Havia algo naqueles olhos que provocou um estranho desconforto em Antônio, como se fossem janelas para um passado que ele tinha se esforçado para esquecer. "Graças a Deus", ela respondeu com voz trêmula. "Estou perdida há horas. O ônibus... Eu adormeci e quando acordei... Não sei onde estou." Antônio se aproximou com cuidado, notando que a senhora tremia de frio. Sem pensar duas vezes, tirou seu próprio casaco e ofereceu a ela. O gesto pareceu despertar algo na senhora, que o olhou com uma intensidade perturbadora. "Qual é seu nome, senhora? Para onde estava indo?" "Maria Helena." Ela começou a responder, mas sua voz falhou e suas pernas bambearam. Antônio a amparou rapidamente, evitando que ela caísse. O nome provocou um zunido em seus ouvidos, mas ele afastou a sensação. Maria Helena era um nome comum, pensou, tentando ignorar o incômodo crescente em seu peito. "Senhora Maria Helena, vou levar a senhora até o hospital mais próximo. A senhora não está em condições de ficar aqui." Ele a conduziu gentilmente até o caminhão, ajudando-a a subir na cabine. Durante o trajeto, observava discretamente o perfil da senhora pelo canto do olho. Havia algo familiar em seus gestos, na maneira como suas mãos se moviam inquietas sobre o colo, arrumando invisíveis pregas do vestido. Fragmentos de memória começavam a se agitar em sua mente, como folhas secas levantadas pelo vento. "Meu filho deve estar preocupado", ela murmurou, mais para si mesma do que para Antônio. "Faz tanto tempo que não o vejo. Tantos erros." A voz embargada da senhora carregava um peso que Antônio conhecia bem, o peso do arrependimento. Ele mesmo carregava seus próprios remorsos, especialmente em relação ao pai, José. Fazia 15 anos que não se falavam, desde aquela última discussão sobre Helena, sua madrasta. O hospital mais próximo ficava em Registro, a cerca de 20 minutos dali. Antônio ligou o rádio em volume baixo, deixando que uma antiga música sertaneja preenchesse o silêncio desconfortável que se instalara na cabine. A senhora ao seu lado parecia mergulhada em seus próprios pensamentos, ocasionalmente murmurando palavras incompreensíveis. "A senhora tem algum documento? Telefone de algum parente que possamos contatar?" "Minha bolsa ficou no ônibus", ela respondeu, e sua voz tremeu. "Mas tenho um filho. Ele mora em Ribeirão Preto." Ribeirão Preto. O nome da cidade atingiu Antônio como um soco no estômago. As coincidências começavam a se acumular de uma maneira que ele não podia mais ignorar. Suas mãos apertaram o volante com mais força, enquanto memórias há muito reprimidas começavam a emergir. "O nome do seu filho?" Ele começou a perguntar, mas sua voz falhou. A senhora virou-se para ele lentamente e, pela primeira vez, seus olhares se encontraram verdadeiramente. O reconhecimento atingiu ambos como uma corrente elétrica. Os olhos dela se arregalaram, enchendo-se de lágrimas, enquanto os de Antônio permaneceram fixos na estrada, agora embaçada pela emoção contida. "Antônio", ela sussurrou, sua voz carregada de uma mistura de espanto e algo mais. Seria arrependimento? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo ruído do motor e pela música baixa que continuava tocando, alheia ao drama que se desenrolava dentro daquela cabine.
15 anos de distância, mágoas e arrependimentos convergiam naquele momento improvável numa estrada escura do interior de São Paulo. Antônio manteve os olhos fixos na estrada, suas mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Sua mente fervilhava com lembranças do passado, as discussões, as acusações, o afastamento do pai. E agora, por uma ironia do destino, ele estava ali, socorrendo a mulher que tinha sido o catalisador de tanto sofrimento em sua vida. O restante do trajeto até o hospital transcorreu em um silêncio denso, quebrado apenas pelo som da chuva que voltara a cair. Helena mantinha as mãos trêmulas sobre o colo, ocasionalmente lançando olhares furtivos para o enteado que não via há tantos anos. Antônio, por sua vez, concentrava-se na direção, tentando organizar o turbilhão de emoções que o encontro inesperado despertara. As luzes do hospital de registro finalmente surgiram na escuridão. Antônio estacionou o caminhão no local mais próximo possível da entrada da emergência e só então se permitiu olhar diretamente para Helena. O tempo não havia sido gentil com ela. Os cabelos, antes de um castanho vibrante, estavam completamente brancos e profundas marcas de expressão sulcavam seu rosto. "Vou buscar ajuda", ele disse secamente, descendo da cabine. Minutos depois, Helena estava sendo atendida por uma equipe médica. A pressão arterial estava alta e a desorientação, somada ao estado de hipotermia leve, preocupava os profissionais. Antônio permaneceu na sala de espera, dividido entre partir, afinal tinha uma entrega para fazer, e ficar. Algo maior que seu ressentimento o mantinha ali. "Senhor Antônio", uma enfermeira o chamou. "A paciente está pedindo para vê-lo." Ele hesitou por um momento antes de seguir a enfermeira até o quarto onde Helena estava. Encontrou-a sentada na cama, agora vestindo uma camisola do hospital, com um soro conectado ao seu braço. Seus olhos, ainda vivos e penetrantes como ele se lembrava, fixaram-se nele assim que entrou. "Você sempre teve o coração de seu pai", ela começou, sua voz embargada. "Mesmo depois de tudo, você parou para ajudar uma desconhecida na estrada." Antônio permaneceu em silêncio, encostado na parede próxima à porta. As palavras de Helena trouxeram à tona lembranças de seu pai, José, um homem de poucas palavras, mas de gestos generosos. O mesmo pai que ele não via há 15 anos, por causa das intrigas e manipulações desta mesma mulher que agora estava diante dele. Seu pai, Helena continuou, percebendo a tensão no rosto do enteado. "Ele sente muito sua falta, Antônio. Por que está me dizendo isso agora?" Antônio finalmente falou, sua voz controlada, mas carregada de emoção. "Depois de todo esse tempo, depois de tudo que fez para nos separar?" Helena baixou os olhos, suas mãos apertando o lençol do hospital. "Porque passei os últimos 15 anos me arrependendo de cada palavra que disse, de cada atitude que tomei. Porque vi seu pai definhar de tristeza. Porque percebi tarde demais o mal que causei." A sinceridade na voz dela pegou Antônio de surpresa. Lembrou-se do dia em que saiu de casa, após uma discussão particularmente acalorada. Helena havia insinuado que ele estava tentando sabotar o novo casamento do pai, que sua presença constante era um peso para o casal. Palavras duras foram trocadas, verdades distorcidas foram lançadas como flechas envenenadas. "Como está meu pai?" A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. "Ele ainda mora na mesma casa em Ribeirão Preto, ainda trabalha na oficina, mesmo que menos. Todo domingo ele olha para o telefone esperando uma ligação que nunca vem." Helena fez uma pausa, respirando fundo. "Eu tentei consertar as coisas, Antônio. Nos últimos anos tentei convencê-lo a procurar você, mas ele tem medo da sua rejeição." Antônio sentiu um nó se formar em sua garganta. Quantas vezes ele mesmo havia segurado o telefone, prestes a discar o número que ainda sabia de cor? Quantas vezes o orgulho e o ressentimento haviam sido mais fortes que a saudade? "Sabe como você acabou aqui nesta estrada?" ele perguntou, mudando deliberadamente o rumo da conversa. Helena explicou que estava voltando de São Paulo, onde fizera alguns exames médicos. No ônibus, tomou um medicamento para dormir e acabou perdendo sua parada. Quando acordou, estava em uma cidade desconhecida, sem documentos e sem dinheiro, pois sua bolsa havia sido furtada enquanto dormia. "Comecei a caminhar.
pensando que encontraria algum posto de gasolina ou delegacia, mas as horas foram passando e eu já não sabia mais onde estava. Ela fez uma pausa, um sorriso triste brincando em seus lábios. Talvez seja o destino, não é? De todas as pessoas que poderiam passar por aquela estrada naquele momento, um silêncio reflexivo se instalou no quarto. Antônio olhou pela janela, observando as luzes da cidade que começavam a se acender com o aproximar da madrugada. Sua entrega estava atrasada, mas algo mais importante estava acontecendo ali. Uma porta que ele julgava permanentemente fechada começava a se abrir, mesmo que apenas uma fresta. Antônio, Helena chamou suavemente. Sei que não tenho o direito de pedir nada, mas você poderia ligar para seu pai? Ele precisa saber onde estou e talvez seja a hora de vocês conversarem. A proposta pairou no ar como uma folha caindo lentamente de uma árvore. Antônio sentiu o peso dos anos de silêncio, das palavras não ditas, dos abraços não dados. 15 anos era tempo demais para guardar mágoas, especialmente quando a vida insistia em criar pontes sobre os abismos que construímos. O corredor do hospital estava silencioso quando Antônio saiu do quarto de Helena, seu celular pesando como chumbo no bolso. Encontrou um banco vazio próximo a uma janela e sentou-se, observando a cidade que começava a despertar sob a primeira luz da manhã. Tinha avisado a transportadora sobre o atraso na entrega, inventando uma pane mecânica como justificativa. Agora, enfrentava um desafio muito maior que qualquer problema com o caminhão. Com dedos hesitantes, pegou o telefone. O número de seu pai ainda estava na agenda, intocado há 15 anos, como uma fotografia antiga guardada no fundo de uma gaveta. Ao seu lado, uma enfermeira passou empurrando um carrinho de medicamentos, o ruído das rodas ecoando pelo corredor vazio. Alô? A voz rouca e familiar do outro lado da linha fez seu coração saltar. Quem é? Antônio respirou fundo. Pai, sou eu. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Podia ouvir a respiração pesada de José do outro lado e imaginou o pai sentado em sua velha poltrona na oficina, aquela mesma onde costumava contar histórias quando Antônio era menino. Filho? A voz de José tremeu. Meu Deus, é você mesmo? Sim, pai. Antônio sentiu as lágrimas que havia segurado por tanto tempo começarem a escorrer. Encontrei Helena. Ela está no hospital em registro. Hospital? O que aconteceu? Ela está bem? A preocupação na voz de José era genuína, lembrando Antônio de como seu pai sempre se preocupava com todos ao seu redor. Ela se perdeu, pai. Dormiu no ônibus e acabou parando longe demais. A encontrei caminhando na estrada. Fez uma pausa, organizando os pensamentos. Está sendo bem cuidada, mas acho que o senhor deveria vir. Estou indo agora mesmo. Houve uma pausa carregada de emoção. Filho, você vai estar lá quando eu chegar? A pergunta atingiu Antônio como uma onda. 15 anos de distância, de palavras não ditas, de momentos perdidos, tudo condensado naquela simples pergunta. Vou estar, pai. Nas 4 horas que se seguiram, enquanto esperava a chegada do pai, Antônio alternou entre o quarto de Helena e os corredores do hospital. Ligou para Pedro, contando o que havia acontecido, e seu filho insistiu em vir também, dizendo que já estava a caminho de São Paulo e desviaria para registro. Helena dormia agora, os medicamentos finalmente fazendo efeito. Em seu sono, parecia mais frágil e menor que a figura imponente que habitava suas memórias. As primeiras horas da manhã trouxeram um movimento maior ao hospital, com médicos fazendo suas rondas e visitantes começando a chegar. Foi quando ouviu passos familiares no corredor. Mesmo depois de tanto tempo, reconheceu o andar característico de seu pai. Aquele ligeiro arrastar do pé direito, sequela de um antigo acidente na oficina. Virou-se lentamente e lá estava José, parado no meio do corredor, os cabelos completamente brancos agora, mais baixo do que se lembrava, mas com os mesmos olhos bondosos de sempre. Pai e filho se olharam em silêncio por um longo momento, o tempo e a distância se dissolvendo como névoa sob o sol da manhã. Foi José quem deu o primeiro passo, abrindo os braços num gesto que dispensava palavras. Antônio não hesitou desta vez, atravessando a distância que os separava em poucos passos. O abraço foi desajeitado no início,
como se ambos tivessem esquecido como fazer isso. Mas logo encontraram um encaixe familiar, e Antônio sentiu-se novamente aquele menino que corria para os braços do pai depois de um dia difícil na escola. "Meu filho", José sussurrou, sua voz embargada. "Perdoe esse velho teimoso." "Não, pai", Antônio respondeu ainda no abraço. "Eu também fui teimoso. Também deixei o orgulho falar mais alto." Quando finalmente se separaram, ambos tinham os olhos marejados. José olhou em direção ao quarto onde Helena descansava. "Como ela está?" "Melhor agora. Os médicos dizem que foi principalmente o estresse e o cansaço." Antônio fez uma pausa. Ela me contou que o senhor nunca deixou de esperar minha ligação aos domingos." José passou a mão pelo rosto, num gesto característico que Antônio lembrava tão bem. "Todo domingo, filho." Sentava perto do telefone e ficava esperando, como um bobo velho. "Pai..." Antônio começou, mas foi interrompido pela chegada de Pedro, que vinha correndo pelo corredor. "Vô José!" Pedro exclamou, juntando-se ao reencontro. O rapaz, que tinha apenas 9 anos quando a família se separou, abraçou o avô com força. José segurou o neto pelos ombros, examinando-o com orgulho. "Como você cresceu, meu neto? Seu pai me contou que você se formou em engenharia." O momento foi interrompido por uma enfermeira saindo do quarto de Helena. "Ela está acordada agora e perguntando por vocês." Os 3 homens se entreolharam, cada um carregando seu próprio peso de memórias e arrependimentos. Era hora de enfrentar o passado e, talvez, construir um novo futuro. O quarto do hospital estava banhado pela luz suave da manhã quando os 3 homens entraram. Helena estava sentada na cama, mais corada que nas horas anteriores, seu olhar ansioso percorrendo cada rosto que entrava. Ao ver José, seus olhos se encheram de lágrimas. "José..." Ela estendeu a mão trêmula em direção ao marido, que a segurou com delicadeza. "Me perdoe por preocupá-lo assim." "O importante é que você está bem", José respondeu, sentando-se na beira da cama. Seu olhar alternava entre a esposa e o filho, como se temesse que Antônio pudesse desaparecer se ele desviasse a atenção por muito tempo. Pedro aproximou-se da cama, apresentando-se formalmente a Helena, que o observou com uma mistura de surpresa e admiração. "Então você é o Pedro? A última vez que te vi você era apenas um menino." "É um prazer revê-la, dona Helena", Pedro respondeu educadamente, embora suas memórias daquela época fossem vagas. Um silêncio desconfortável se instalou no quarto. Anos de palavras não ditas pesavam no ar como uma nuvem densa. Foi Helena quem finalmente quebrou o silêncio, sua voz mais firme do que se poderia esperar. "Acho que está na hora de limpar algumas feridas antigas", ela começou ajeitando-se na cama. "Antônio, quando seu pai e eu nos casamos, eu estava tão determinada a criar um novo lar perfeito que acabei me tornando o oposto do que pretendia." Antônio sentou-se na cadeira próxima à janela, observando a movimentação da cidade lá fora. As palavras de Helena o levaram de volta àquela época, quando ela chegou com suas regras rígidas e expectativas impossíveis. "Eu tinha perdido meu primeiro marido havia pouco tempo", Helena continuou, "e trouxe comigo todo o medo de perder novamente. Transformei esse medo em controle, em exigências. Quis mudar tudo, inclusive você, Antônio." José apertou suavemente a mão da esposa, encorajando-a a continuar. Pedro permanecia em pé, próximo à porta, testemunha silencioso de uma história familiar que apenas começava a compreender. "Quando você começou a trabalhar como caminhoneiro, eu vi como seu pai se preocupava com as estradas, com os perigos. Usei isso para plantar dúvidas, para sugerir que você estava sendo irresponsável com a própria vida." Helena fez uma pausa, enxugando uma lágrima. "Na verdade, eu estava projetando em você todos os meus medos, todas as minhas inseguranças. A senhora achava que eu estava abandonando meu pai." Antônio completou, compreendendo pela primeira vez as motivações por trás das antigas acusações. "Sim", Helena admitiu. "E quando você reagiu se afastando, usei isso como prova de que estava certo. Foi um círculo vicioso que eu mesma criei e alimentei." José, que sempre fora um homem de poucas palavras, pigarreou antes de falar. "Eu também tenho minha parcela de culpa, filho. Deveria ter me posicionado, ter impedido que as coisas chegassem onde chegaram."
Mas sempre fui covarde com conflitos, você sabe. Não, pai. Antônio interrompeu levantando-se da cadeira. O senhor sempre foi o mais forte de nós. Forte o suficiente para amar, mesmo quando era difícil. Forte o suficiente para esperar por 15 anos. Pedro observava a cena com os olhos marejados. Ver seu pai, sempre tão reservado com suas emoções, abrindo-se dessa forma, era uma revelação. Começava a entender melhor por que Antônio sempre insistira tanto em manter uma relação próxima com ele, mesmo nos momentos mais difíceis. Sabe o que é irônico? Helena disse com um sorriso triste. Precisei me perder numa estrada escura para encontrar o caminho de volta. E foi justamente você, Antônio, quem me encontrou. Você que eu tentei afastar por tanto tempo. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrar, Pedro comentou, surpreendendo a todos com a sabedoria de suas palavras. Antônio olhou para seu filho com orgulho. Em meio a toda aquela turbulência emocional, Pedro mantinha a serenidade que sempre o caracterizou. Era como se ele fosse o elo que faltava para unir novamente aquela família fragmentada. Os médicos disseram que você poderá ter alta amanhã, José informou, mudando gentilmente o assunto ao perceber que Helena começava a se cansar. Vamos te levar para casa. Casa, Helena repetiu a palavra como se estivesse experimentando seu sabor. Antônio, sei que é pedir muito, mas você poderia nos visitar quando puder. Seu quarto ainda está lá do jeito que você deixou. A menção ao quarto atingiu Antônio como uma onda de memórias. Lembrou-se dos pôsteres de caminhões nas paredes, dos livros de mecânica empilhados sobre a escrivaninha, do pequeno cofrinho em forma de caminhão onde guardava suas economias de adolescente. O resto daquele dia transcorreu em um ritmo diferente, como se o tempo tivesse decidido dar uma trégua para que todas aquelas emoções pudessem ser processadas adequadamente. Antônio conseguiu fazer um acordo com a transportadora para entregar a carga no dia seguinte, explicando a situação excepcional. Pedro se ofereceu para buscar comida para todos, transformando o quarto de hospital em uma improvisada sala de jantar familiar. Durante o almoço, as conversas começaram a fluir com mais naturalidade. José contou sobre como a oficina tinha crescido nos últimos anos, agora especializada em caminhões, ironicamente inspirada pela profissão do filho. Helena, mais descansada, compartilhou histórias sobre os vizinhos que Antônio conhecia, sobre as mudanças no bairro, sobre como a cidade havia se transformado. Lembra da dona Zenaide, da padaria? Helena perguntou, seu rosto se iluminando com a memória. Agora quem toca o negócio é o neto dela. Mas ela ainda aparece todo domingo para conferir se os pães de queijo estão sendo feitos do jeito certo. Antônio sorriu, lembrando-se dos pães de queijo que costumava comprar no caminho para a escola. E o seu Jorge, da banca de jornal? Ainda lá, teimoso como sempre, José respondeu rindo. Agora tem até um computador na banca, mas ele insiste em fazer as contas numa caderneta, do jeito antigo. Pedro observava fascinado aquele intercâmbio de memórias, descobrindo uma parte da história de sua família que nunca tinha conhecido completamente. Ocasionalmente fazia perguntas sobre lugares e pessoas, construindo em sua mente um mapa afetivo do passado de seu pai. Pai, Pedro chamou durante uma pausa na conversa, por que não aproveitamos esse momento para fazer algo diferente? Eu tenho uma ideia. Todos os olhares se voltaram para o jovem engenheiro, que continuou com entusiasmo. O senhor sempre quis ter seu próprio negócio, não é? E vô José tem a oficina especializada em caminhões. Por que não unimos isso? A sugestão pairou no ar como uma semente levada pelo vento, procurando solo fértil para germinar. Antônio olhou para seu pai, que tinha uma expressão pensativa no rosto. Continuo fazendo minhas entregas, Antônio elaborou, pegando a deixa do filho. Mas poderia usar minha experiência para expandir a oficina. Conheço as necessidades dos caminhoneiros melhor que ninguém. E eu posso ajudar com a parte administrativa, Pedro acrescentou. Acabei de conseguir um trabalho em São Paulo, mas posso dedicar alguns fins de semana para organizar os sistemas, modernizar os processos. José olhou para Helena, que assentiu suavemente. Sempre sonhei em ver vocês dois trabalhando juntos, ela disse, sua voz embargada. Talvez esse tenha sido o meu erro.
tentar forçar as coisas em vez de deixar que acontecessem naturalmente. A oficina tem espaço para crescer, José comentou, coçando o queixo pensativamente. E confesso que ando precisando de ajuda com a administração. Os tempos mudaram, e essa coisa de computador não é meu forte. Poderíamos começar aos poucos, Antônio sugeriu, sentindo uma empolgação que há muito não experimentava. Nos fins de semana em que não estou na estrada, posso ajudar na oficina. Pedro pode implementar um sistema de gestão básico e eu posso cuidar da parte financeira, Helena completou, surpreendendo a todos. Antes de me aposentar, trabalhei com contabilidade, vocês sabem. Ainda mantenho contato com alguns clientes antigos que poderiam nos ajudar. O quarto de hospital, que horas antes tinha sido palco de confissões dolorosas, agora vibrava com energia de novos planos e possibilidades. Pedro pegou seu tablet e começou a fazer anotações, sua mente de engenheiro já traçando fluxogramas e planilhas. Tem um galpão vazio ao lado da oficina, José lembrou, animando-se com a ideia. Poderíamos transformá-lo num espaço de descanso para os caminhoneiros que deixam os veículos para manutenção, com chuveiro, uma pequena cozinha e uma sala com computadores, Pedro acrescentou. Hoje em dia, os caminhoneiros precisam estar conectados, fazer seus controles online. Antônio observava aquela cena com um misto de emoção e incredulidade. Em menos de 24 horas, sua vida tinha dado uma volta completa. O destino, em sua misteriosa sabedoria, tinha usado um momento de crise para abrir portas que ele julgava eternamente fechadas. Mas primeiro, Helena interrompeu gentilmente o fluxo de ideias. Precisamos organizar nossa família. Temos 15 anos de histórias para colocar em dia. Todos concordaram silenciosamente. Os planos para o negócio eram empolgantes, mas o verdadeiro trabalho de reconstrução começaria em casa, ao redor da mesa de jantar, nas conversas da varanda nas tardes de domingo, nos pequenos momentos do dia a dia que, somados, formam os alicerces de uma família. No dia seguinte, com Helena recebendo alta do hospital, a família começou a colocar em prática os planos discutidos. Antônio conseguiu reorganizar sua agenda de entregas, priorizando rotas que o mantivessem mais próximo de Ribeirão Preto. Pedro voltou para São Paulo, prometendo retornar no próximo fim de semana com um projeto detalhado para a modernização da oficina. Vou deixar vocês em casa, Antônio disse, ajudando Helena a subir na cabine do caminhão após fazer sua entrega pendente. Preciso resolver algumas coisas com a transportadora, mas volto no domingo. A viagem até Ribeirão Preto foi tranquila, pontuada por conversas leves e algumas paradas para Helena descansar. José seguia atrás no seu carro, ocasionalmente buzinando quando passava por algum ponto que trazia lembranças antigas. Lembra daquele posto? Helena apontou para uma construção à beira da estrada. Foi onde paramos naquela viagem para Santos, quando você tinha uns 15 anos. Antônio sorriu, a memória voltando nitidamente. O dia em que o pai insistiu em consertar o carro sozinho e acabamos dormindo no posto. Seu pai sempre foi teimoso com essas coisas, Helena comentou. E pela primeira vez ambos riram juntos, compartilhando uma memória sem o peso do passado. Quando finalmente chegaram à casa em Ribeirão Preto, Antônio sentiu um aperto no peito. A antiga residência continuava praticamente igual, com o mesmo jardim bem cuidado que Helena sempre prezou, as mesmas janelas azuis, o mesmo portão que rangia ao abrir. "Quer entrar?" José perguntou, percebendo a hesitação do filho. "Preciso resolver aquela papelada com a transportadora", Antônio respondeu, mas acrescentou rapidamente ao ver a decepção nos olhos do pai. "Mas volto no domingo, sem falta. Podemos começar a planejar as mudanças na oficina." Durante a semana que se seguiu, Antônio manteve contato diário com a família através de mensagens e ligações. Pedro enviou o primeiro esboço do projeto para a oficina, que incluía não apenas a área de descanso para os caminhoneiros, mas também um sistema informatizado de gestão de serviços e estoque. Helena, recuperada do susto, começou a organizar a documentação da oficina, descobrindo que seus conhecimentos de contabilidade estavam mais atualizados do que imaginava. José, por sua vez, começou a sondar os clientes sobre as mudanças propostas, recebendo um retorno surpreendentemente positivo.
Os caminhoneiros ficaram empolgados com a ideia do espaço de descanso, José contou durante uma das ligações noturnas. Dizem que não tem nada parecido na região. No domingo, conforme prometido, Antônio estacionou seu caminhão em frente à casa dos pais. Desta vez criou coragem para entrar. O interior da casa mantinha o mesmo aroma de café fresco e bolo de fubá que lembrava de sua infância. Na sala, as fotografias antigas ainda decoravam as paredes, incluindo algumas dele que nunca tinham sido retiradas. Mantive tudo como estava, Helena explicou, notando seu olhar nas fotografias. Sempre acreditei que um dia você voltaria. Na cozinha, enquanto saboreavam o café da manhã preparado por Helena, começaram a discutir os detalhes práticos do novo empreendimento. José espalhou sobre a mesa as plantas da oficina, marcando com um lápis as áreas que poderiam ser modificadas. O Pedro sugeriu começarmos pela informatização, Antônio comentou, analisando os papéis. Disse que pode instalar um sistema básico no próximo fim de semana. Seu filho é um rapaz muito inteligente, Helena observou com orgulho. Tem a praticidade do pai e a visão de futuro que nós, da antiga geração, às vezes demoramos para desenvolver. José, que estava concentrado nas plantas, ergueu os olhos com uma expressão preocupada. Mas como vamos pagar por todas essas mudanças? A oficina dá lucro, mas uma reforma desse tamanho? Eu tenho algumas economias, Antônio se pronunciou. Não é muito, mas pode ajudar no início. Não, filho, José protestou. Você já tem suas próprias dívidas com o financiamento do caminhão. Pai, Antônio colocou a mão sobre o ombro do pai. Deixa eu fazer isso. Considere como um investimento no nosso futuro. Helena observava a cena com os olhos marejados. Ali, naquela cozinha que testemunhou tantas discussões no passado, pai e filho agora planejavam um futuro juntos. Era como se o tempo tivesse dado a todos uma segunda chance, uma oportunidade de reescrever sua história familiar. As semanas seguintes trouxeram uma rotina diferente para todos. Pedro, cumprindo sua promessa, chegou no fim de semana seguinte com seu laptop e uma determinação contagiante. Instalou-se na oficina, transformando uma pequena sala nos fundos em seu escritório temporário. Primeiro precisamos organizar o cadastro dos clientes, explicou Pedro, enquanto mostrava o sistema para José. Veja, cada caminhoneiro terá uma ficha completa. Dados do veículo, histórico de manutenções, preferências específicas. José observava atentamente, tentando absorver cada detalhe. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho com ferramentas, agora deslizavam hesitantes sobre o teclado do computador. Helena, sentada ao lado, tomava notas meticulosas em seu caderno. É mais fácil do que parece, pai. Pedro incentivava com a paciência que herdara de Antônio. Em algumas semanas o senhor vai fazer isso de olhos fechados. Enquanto isso, Antônio reorganizava suas rotas para passar mais tempo em Ribeirão Preto. Nas manhãs em que estava na cidade, dedicava algumas horas para conversar com outros caminhoneiros nos postos de combustível, divulgando as mudanças na oficina e coletando sugestões. A ideia do espaço de descanso é excelente, comentou seu Joaquim, um caminhoneiro veterano que conhecia José há anos. Às vezes a gente precisa esperar horas pelo serviço e não tem onde ficar. As obras no galpão começaram em uma segunda-feira ensolarada. Helena surpreendeu a todos ao revelar que tinha guardado uma pequena poupança ao longo dos anos. Sempre economizei um pouco todo mês, explicou. Talvez inconscientemente eu estivesse guardando para um momento como este. A transformação não se limitava apenas ao espaço físico. A cada dia, os laços familiares se fortaleciam através do trabalho conjunto. José e Antônio passavam horas na oficina, compartilhando conhecimentos técnicos e histórias de estrada. Helena, entre uma planilha e outra, preparava lanches para todos, incluindo os trabalhadores da reforma. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Pedro durante um almoço de domingo, enquanto todos descansavam após uma manhã de trabalho. Como cada um encontrou naturalmente seu lugar neste projeto, era verdade. José continuava sendo o coração da oficina, com seu conhecimento técnico e a confiança dos clientes antigos. Antônio trazia a perspectiva dos caminhoneiros e uma rede de contatos valiosa. Pedro contribuía com sua expertise em tecnologia e gestão,
enquanto Helena cuidava das finanças com precisão e dedicação. Uma tarde, enquanto organizavam antigas ferramentas, José encontrou uma fotografia amarelada no fundo de uma gaveta. Nela, um Antônio adolescente sorria ao lado do pai, ambos segurando uma chave de roda em frente à oficina recém-inaugurada. "Lembro desse dia", Antônio disse, olhando a foto por cima do ombro do pai. "Foi quando o senhor me ensinou a fazer minha primeira troca de óleo." "Você sempre teve jeito para coisa", José respondeu, sua voz embargada. "Eu deveria ter apoiado mais quando você decidiu seguir a vida nas estradas. O importante é que agora estamos juntando os caminhos, pai." A notícia das mudanças na oficina começou a se espalhar pela cidade. Outros comerciantes do bairro passaram a visitar o local, curiosos com a movimentação. Dona Zenaide, a antiga dona da padaria, apareceu uma manhã com uma cesta de pães de queijo recém-saídos do forno. "Isso aqui vai ficar uma beleza", ela comentou, observando as obras. "É bom ver a família reunida de novo. Faz bem para o bairro todo." O espaço de descanso começava a tomar forma. As paredes foram pintadas em tons claros. Janelas amplas foram instaladas para aproveitar a luz natural, e uma pequena cozinha comunitária começou a ser montada. Pedro insistiu em incluir uma área com tomadas e mesas de trabalho, pensando nos caminhoneiros que precisavam resolver questões online. Helena, por sua vez, surpreendeu a todos ao sugerir um pequeno jardim na entrada do espaço. "Algo verde e vivo sempre traz paz", explicou ela. "E pode ser terapêutico cuidar das plantas nos momentos de espera." À medida que o projeto avançava, Antônio percebia mudanças sutis em si mesmo. O peso que carregava há 15 anos começava a se dissipar. As estradas, que antes eram sua fuga, agora o levavam de volta para casa com mais frequência. E cada retorno trazia consigo a certeza de que estava, finalmente, no caminho certo. 3 meses se passaram desde o encontro inesperado na estrada escura. O galpão, antes vazio e empoeirado, agora estava praticamente irreconhecível. As paredes recém-pintadas exibiam um tom suave de azul, escolhido por Helena para transmitir tranquilidade. O jardim na entrada, ainda pequeno, mas já verdejante, começava a atrair olhares dos passantes. O sistema implementado por Pedro estava funcionando melhor do que o esperado. José, que inicialmente resistira à tecnologia, agora navegava pelo programa com surpreendente desenvoltura. "É como dirigir um caminhão", ele explicava para os clientes mais velhos. "No começo assusta, mas depois você pega o jeito." Numa manhã particularmente movimentada, Antônio chegou à oficina depois de uma viagem e encontrou uma pequena fila de caminhões esperando atendimento. Para sua surpresa, os motoristas não pareciam incomodados com a espera. No novo espaço de descanso, um grupo jogava cartas enquanto o outro assistia televisão. Na pequena cozinha, o aroma de café recém-passado se misturava com conversas animadas. "Sua ideia deu mais certo do que imaginávamos", comentou seu Geraldo, um cliente antigo, aproximando-se de Antônio. "Agora a gente até torce para a manutenção demorar um pouquinho mais." Helena tinha transformado uma parte do escritório em seu domínio particular. Planilhas meticulosamente organizadas mostravam um crescimento constante no faturamento. Mais importante que os números, porém, era ver como ela tinha se tornado uma espécie de conselheira informal para muitos dos caminhoneiros. "Sabe, Antônio", ela disse uma tarde enquanto organizava algumas notas fiscais, "acho que finalmente entendo por que você escolheu essa vida. Cada motorista que passa por aqui tem uma história diferente para contar, uma razão especial para estar na estrada." Pedro, mesmo morando em São Paulo, mantinha-se presente através de videochamadas diárias e visitas nos fins de semana. Seu sistema continuava evoluindo, incorporando sugestões dos usuários e facilitando cada vez mais a gestão do negócio. "Precisamos pensar em expandir", ele comentou durante uma reunião familiar. "Já temos clientes vindo de outras cidades só por causa do espaço de descanso." O impacto das mudanças ia além do aspecto comercial. José e Antônio desenvolveram uma nova dinâmica de trabalho, complementando as habilidades um do outro. Enquanto José continuava sendo o mestre das mecânicas mais complexas, Antônio trazia sua experiência prática das estradas, ajudando a identificar problemas comuns e sugerindo soluções preventivas.
Um dia, enquanto pai e filho trabalhavam juntos no conserto de um motor particularmente problemático, José fez uma pausa e olhou para Antônio com os olhos marejados. Filho, às vezes me pego pensando em como perdemos tanto tempo, ele disse, limpando as mãos no pano de oficina. Mas aí vejo tudo isso que construímos nos últimos meses e penso que talvez precisávamos desse tempo para amadurecer, para entender melhor um ao outro. Antônio assentiu, compreendendo perfeitamente o que o pai queria dizer. As feridas do passado não tinham simplesmente desaparecido, mas tinham se transformado em cicatrizes que contavam uma história de aprendizado e crescimento. O jardim de Helena tornou-se um símbolo dessa transformação. O que começou como um pequeno canteiro agora se espalhava por toda a entrada da oficina. Caminhoneiros frequentemente traziam mudas de plantas de diferentes regiões do país, cada uma com sua própria história. É como nossa família, Helena explicou um dia enquanto regava as plantas. Cada uma dessas flores tem sua própria natureza, seu próprio tempo de crescer. Não adianta forçar, tem que ter paciência e cuidado. As noites de domingo tornaram-se sagradas para a família. Reunidos na varanda da casa antiga, compartilhavam não apenas as refeições, mas também planos, sonhos e memórias. Pedro frequentemente trazia ideias novas de São Paulo, enquanto Antônio compartilhava histórias de suas viagens. Nunca pensei que diria isso, comentou Helena durante um desses jantares, mas agora entendo que às vezes precisamos nos perder para encontrar o caminho certo. Se eu não tivesse me perdido naquela estrada, se eu não estivesse passando naquela hora, completou Antônio. Se eu não tivesse sido teimoso por tantos anos, acrescentou José. Se eu não tivesse insistido em modernizar a oficina, concluiu Pedro, fazendo todos rirem. Era como se cada peça de um quebra-cabeça complexo finalmente encontrasse seu lugar, formando uma imagem que, embora diferente da planejada inicialmente, era mais rica e significativa do que qualquer um poderia ter imaginado. O sucesso da oficina começou a chamar a atenção de pessoas de fora da cidade. Uma tarde, um repórter do jornal local apareceu para fazer uma matéria sobre o espaço de descanso dos caminhoneiros, impressionado com a inovação do projeto familiar. É uma ideia tão simples, mas ninguém tinha pensado nisso antes, comentou o jornalista, enquanto fotografava o espaço. Como surgiu essa inspiração? José olhou para Antônio antes de responder. Digamos que foi preciso alguém que conhecesse bem a estrada para nos mostrar o caminho. A reportagem, publicada no domingo seguinte, destacava não apenas as instalações modernas e o sistema informatizado, mas principalmente a história de reconciliação familiar por trás do projeto. Helena guardou várias cópias do jornal, emocionada ao ver sua família retratada de maneira tão positiva. Pedro, em suas visitas de fim de semana, começou a trazer propostas de parcerias com empresas de São Paulo. Seu trabalho na capital abria portas interessantes para a expansão do negócio. Tem uma transportadora interessada em fazer um convênio conosco, ele explicou durante um almoço em família. Querem garantir vagas para seus motoristas aqui no espaço de descanso. A notícia foi recebida com entusiasmo, mas também com certa preocupação. Não podemos perder a essência do que construímos, ponderou Helena. O diferencial daqui é justamente o ambiente familiar. E não vamos perder, garantiu Antônio. Podemos crescer sem deixar de ser quem somos. O jardim de Helena continuava crescendo, agora com uma pequena horta comunitária onde os caminhoneiros em espera podiam colher temperos frescos para preparar suas refeições. O espaço tinha se tornado um ponto de encontro, onde histórias das estradas eram compartilhadas junto com receitas e conselhos. Uma tarde, enquanto Antônio ajudava um jovem caminhoneiro a consertar um problema no motor, percebeu como sua própria vida tinha mudado. As viagens continuavam, mas agora tinha um porto seguro para retornar, uma família reconstituída que o esperava com histórias e abraços. Sabe, filho, disse José observando a interação, você tem um dom para ensinar. Talvez pudéssemos pensar em oferecer alguns cursos básicos de mecânica aqui no espaço. A sugestão acendeu uma nova luz nos olhos de Antônio. Podíamos fazer mais que isso, pai. Que tal um programa de mentoria para caminhoneiros iniciantes? Ensinar não só a mecânica,
mas compartilhar experiências sobre as estradas, segurança, gestão financeira. Pedro, que estava de visita naquele dia, imediatamente pegou seu laptop. Posso criar uma plataforma online para isso. Assim, os motoristas podem continuar aprendendo mesmo quando estiverem na estrada. Helena, que ouvia a conversa enquanto regava suas plantas, sorriu. E eu posso ajudar com as aulas de gestão financeira. Deus sabe como esses conhecimentos teriam me ajudado quando era mais jovem. O entusiasmo era contagiante. Logo, uma nova fase do projeto começava a tomar forma. O antigo escritório foi reorganizado para acomodar um pequeno espaço de treinamento, com José separando ferramentas antigas que poderiam ser usadas nas aulas práticas. A notícia do programa de mentoria se espalhou rapidamente entre os clientes. Vários caminhoneiros experientes se ofereceram para compartilhar seus conhecimentos, criando uma rede de apoio que ia além da simples manutenção mecânica. É como se estivéssemos criando uma universidade das estradas, brincou Pedro enquanto finalizava o site do projeto. Mas talvez a maior transformação tenha acontecido em Helena. A mulher que um dia tentara manter Antônio longe das estradas, agora era a primeira a defender a importância do trabalho dos caminhoneiros. Cada pessoa que passa por aqui tem uma história que merece ser ouvida, ela comentava frequentemente. E cada história nos ensina algo novo sobre a vida nas estradas. Um dia, enquanto organizavam o material para o primeiro curso, Antônio encontrou Helena sozinha no jardim, contemplando as flores que tinha plantado meses atrás. Sabe, Antônio, ela disse suavemente, passei anos tentando controlar tudo e todos ao meu redor por medo de perder. Mas a vida é como esse jardim. Cada planta precisa de seu próprio espaço para crescer, seu próprio tempo para florescer. O primeiro programa de mentoria da oficina começou numa manhã de sábado ensolarada. A sala de treinamento, embora pequena, estava repleta de rostos ansiosos e expectativas. José abriu o encontro com uma simplicidade que lhe era característica, compartilhando histórias de seus 40 anos de experiência com mecânica. A estrada ensina muito mais que direção, ele disse aos participantes. Ensina sobre a vida, sobre pessoas, sobre recomeços. Antônio observava o pai com orgulho, lembrado-se de quantas vezes, ainda menino, ficara ali mesmo, naquela oficina, absorvendo cada palavra de ensinamento. Agora era sua vez de compartilhar conhecimento, de transformar suas experiências em lições para outros. Helena surpreendeu a todos com sua primeira aula sobre gestão financeira. Com uma didática natural, explicava conceitos complexos de forma simples, usando exemplos do dia a dia dos caminhoneiros. Sua transformação de uma pessoa que temia as estradas para alguém que ajudava a formar novos profissionais era notável. Cada centavo economizado é 1 quilômetro a mais de tranquilidade, ela ensinava, usando uma linguagem que os motoristas compreendiam perfeitamente. Pedro, mesmo à distância, participava ativamente através das aulas online que desenvolveu. O sistema permitia que os caminhoneiros continuassem aprendendo durante suas viagens, criando uma comunidade virtual de apoio mútuo. É incrível ver como a tecnologia pode aproximar pessoas, comentou ele durante uma videochamada. Temos motoristas de todo o Brasil participando dos fóruns de discussão. O espaço de descanso, agora mais movimentado que nunca, tinha se tornado um verdadeiro ponto de encontro de gerações. Caminhoneiros veteranos compartilhavam experiências com novatos, criando laços que iam além das relações profissionais. Uma tarde, enquanto supervisionava uma aula prática sobre manutenção preventiva, Antônio percebeu que sua própria história tinha se tornado uma espécie de lição. A reconciliação com sua família, o perdão e a transformação do ressentimento em algo construtivo eram temas que frequentemente surgiam nas conversas com os alunos. Às vezes a gente precisa dar uma volta muito grande para chegar em casa, ele costumava dizer, mas o importante é não desistir do caminho. Helena, observando o movimento crescente na oficina, comentou com José. Lembra quando achávamos que Antônio estava se perdendo ao escolher a vida nas estradas? Na verdade, ele estava encontrando seu verdadeiro caminho. O jardim da entrada, agora exuberante, tinha se tornado um símbolo do projeto. Cada planta representava uma história diferente, trazida por algum caminhoneiro de um canto distante do país.
Era um mosaico vivo de experiências e conexões. É como nossa família, Pedro observou durante um dos jantares de domingo. Cada um seguiu seu caminho, mas no final, todos os caminhos nos trouxeram de volta para casa. As aulas de mecânica de José eram sempre as mais concorridas. Sua experiência, combinada com um jeito paternal de ensinar, atraía não apenas caminhoneiros, mas também jovens do bairro, interessados em aprender o ofício. A oficina sempre foi mais que um negócio, ele explicava aos alunos. É um lugar onde pessoas se encontram, onde histórias se cruzam, onde vidas se transformam. Um dia, enquanto organizavam o material para uma nova turma, Antônio encontrou uma antiga fotografia caída atrás de uma estante. Nela, um jovem José posava orgulhoso em frente à oficina recém-inaugurada, com o pequeno Antônio ao seu lado. "Olha só isso, pai", ele chamou, mostrando a foto. "O senhor lembra desse dia?" José pegou a fotografia com cuidado, um sorriso nostálgico se formando em seu rosto. "Como poderia esquecer? Foi quando você me disse pela primeira vez que queria ser caminhoneiro. Eu fiquei preocupado na época, mas olha só onde essa escolha nos trouxe." Helena, que se aproximou para ver a foto, acrescentou suavemente: "Às vezes os planos que a vida tem para nós são melhores que aqueles que tentamos forçar." O programa de mentoria logo começou a ganhar reconhecimento, além das fronteiras da cidade. Outras oficinas mecânicas procuravam José para entender o modelo de negócio, interessadas em replicar a iniciativa em suas regiões. Um ano se passou desde aquela noite na estrada escura. A oficina, agora um centro de referência para caminhoneiros de todo o Brasil, preparava-se para uma celebração especial: a formatura da primeira turma do programa de mentoria. O espaço de descanso foi decorado para a ocasião. O jardim de Helena, mais florido que nunca, forneceu o cenário perfeito para a cerimônia. Familiares dos formandos começaram a chegar cedo, enchendo o local com sorrisos e expectativas. "Quem diria", comentou seu Joaquim, um dos mentores veteranos, "que aquela sua parada para ajudar uma senhora na estrada resultaria em tudo isso?" Antônio, vestido com uma camisa social que Helena insistira que usasse, observava o movimento com uma mistura de orgulho e gratidão. Pedro, que tinha vindo de São Paulo especialmente para o evento, finalizava os últimos ajustes no sistema que apresentaria um vídeo com os melhores momentos do curso. José, em seu tradicional macacão de oficina, agora ostentando o novo logo da escola, caminhava entre os convidados com uma dignidade serena. Suas mãos, calejadas por décadas de trabalho, agora também carregavam a satisfação de ter transmitido seu conhecimento para uma nova geração. "Filho", ele chamou Antônio discretamente, "vem cá um instante." Pai e filho se afastaram um pouco da multidão, parando próximo à antiga bancada de ferramentas que tantas histórias poderia contar. "Sabe, hoje de manhã fiquei pensando em como a vida dá voltas", José começou, sua voz embargada pela emoção. "Há um ano, você era apenas mais um caminhoneiro sobrecarregado de trabalho, e eu, um velho mecânico preso ao passado. Hoje, olha só para tudo isso que construímos juntos." Helena se aproximou, trazendo consigo um álbum de fotografias que tinha organizado ao longo do ano. As páginas contavam a história da transformação, desde as primeiras obras no galpão até os sorrisos dos alunos durante as aulas. "Cada página é um pequeno milagre", ela disse, folheando o álbum. "Cada sorriso, cada aperto de mão, cada planta que cresceu naquele jardim, são provas de que nunca é tarde para recomeçar." Pedro juntou-se ao grupo, trazendo seu laptop. "Olhem só os números do último mês", ele mostrou empolgado. "Temos caminhoneiros de 20 estados diferentes participando dos cursos online. A comunidade virtual já passa de 1.000 membros." A cerimônia de formatura foi simples, mas carregada de significado. Cada formando recebeu não apenas um certificado, mas também uma pequena muda de planta, simbolizando o crescimento contínuo e a responsabilidade de espalhar o conhecimento adquirido. Durante seu discurso de encerramento, Antônio olhou para sua família reunida na primeira fila. Helena, que um dia tentara afastá-lo das estradas, agora era a maior entusiasta do projeto. José, seu pai, que passou anos esperando seu retorno, agora compartilhava com orgulho não apenas a oficina,
mas também uma visão de futuro. E Pedro, seu filho, que conseguira unir tradição e modernidade através da tecnologia. A estrada nem sempre é reta, ele disse aos formandos. E às vezes precisamos dar voltas aparentemente sem sentido para chegar ao nosso destino. Mas se mantivermos o coração aberto e os olhos atentos, cada quilômetro percorrido se transforma em aprendizado. Cada parada pode ser um recomeço. Após a cerimônia, enquanto os convidados celebravam, a família se reuniu no jardim. O pôr do sol pintava o céu com tons de laranja e rosa, criando um cenário perfeito para aquele momento de reflexão. Sabem o que mais me impressiona? Helena comentou ajeitando uma das flores do jardim. Como tudo se encaixou naturalmente, como se cada um de nós tivesse finalmente encontrado seu lugar. José abraçou a esposa carinhosamente. É porque paramos de tentar forçar as coisas e começamos a aceitar cada um como é. E o mais importante, acrescentou Pedro, é que conseguimos transformar anos de distância em uma força que agora ajuda outras famílias. Antônio observava a cena em silêncio, seu coração transbordando de gratidão. As estradas continuariam fazendo parte de sua vida, mas agora elas não mais o afastavam de casa. Pelo contrário, cada viagem tinha se tornado uma oportunidade de trazer novas histórias, novos aprendizados e novos sonhos para compartilhar. O som de buzinas ao longe chamou a atenção de todos. Era uma carreata organizada pelos formandos, uma surpresa para celebrar o momento. O barulho, que um dia tinha sido motivo de conflito, agora era música para os ouvidos da família, uma sinfonia que celebrava não apenas o sucesso do projeto, mas principalmente a vitória do amor sobre o tempo e a distância. É engraçado, Antônio refletiu, enquanto observava os caminhões passando. Como às vezes precisamos nos perder para encontrar o caminho de volta para casa. E ali, sob o céu colorido do entardecer, rodeado pela família que havia reencontrado e pelo jardim que simbolizava seu recomeço, Antônio finalmente compreendeu que algumas voltas na estrada, por mais longas que pareçam, são necessárias para nos levar exatamente onde precisamos estar.